Bem-vindos a mais um programa da TV Missões, Serviço Brasileiro de Missões Pentecostais. Queridos e amados telespectadores, hoje nós vamos falar sobre o tema acerca do Natal, mas mais especificamente a idolatria do Natal. Nós iremos aqui trazer algumas verdades e eu te convido a ficar assistindo este vídeo. Por quê? Porque muitos vão nos usos e costumes que foram passados de geração em geração. Mas agora é o momento de decidir a quem eu quero agradar. Ao meu pai, ao meu avô, a mim mesmo? Ou ao Criador do céu e da terra, Adonai? Então eu te convido para que você ouça essa mensagem e reflita neste assunto, para que nós possamos reconhecer as verdades da Escritura e deixar a nossa vida ser iluminada por esta palavra. Eu quero começar este programa de hoje lendo no capítulo 1 do livro Matityahu, a partir do versículo de número 18 do capítulo 1 do livro Matityahu. Se você tiver a Bíblia, as Escrituras Sagradas na sua casa, você pode abri-la, que nós vamos fazer essa leitura. Mas antes de iniciar a leitura, eu quero pedir que todos acompanhem esta oração que eu farei, para que o Senhor abra o nosso entendimento, para que o Senhor abra os nossos olhos, o nosso coração também, com sinceridade. Não adianta somente nós termos o entendimento aberto, se nosso coração está fechado. Ou seja, eu passar a saber o que é certo e continuar fazendo o que é errado. Então que o Senhor tenha acesso às nossas vidas, para mudar a nossa vida conforme a vontade dEle. Não é de uma religião, não é da igreja A, B ou C, não. Vamos conhecer a vontade do nosso Criador, o nosso Pai Celestial, Adonai. Oremos ao Senhor neste momento. Pai amado, Pai querido, eu agradeço por mais uma oportunidade diante de Ti. Eu peço que o Senhor abra o nosso entendimento, meu Pai, para que nós possamos ler e entender esta palavra. Mas também peço que o Senhor quebrante o nosso coração, nos dê um coração contrito, conforme a Tua palavra, porque um coração contrito o Senhor não desprezará. Eu peço que o Senhor nos dê esse coração contrito pronto a ser mudado, Pai. Muda, se for necessário, a nossa convicção, as nossas prioridades, a nossa forma de viver e de olhar para as coisas que acontecem neste mundo, Pai, incluindo o Natal, Senhor, para que a verdade do Senhor venha nos iluminar e que nós possamos assim ser libertos, como disse Yeshua HaMashiach: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu te agradeço, Adonai, por Tua misericórdia e por Tua graça, Senhor, sabendo que não sou digno de falar da Tua palavra, mas sabendo que o Senhor age com misericórdia para comigo e para com os telespectadores da TV Missões. Amém. Queridos e amados telespectadores, vamos para a leitura da palavra, então, neste momento, para que nós possamos compreender um pouco do que o Senhor diz sobre este fato tão importante, que é o nascimento do Messias, do ungido, do Salvador, Yeshua HaMashiach. Acompanhe comigo a leitura. O nascimento de Yeshua, o Messias, foi assim. Quando sua mãe, Miriam, estava comprometida com Yosef, antes de que se casassem, ela se encontrou grávida pelo Ruach HaKodesh, o Espírito do Criador. Yosef, seu futuro marido, era um homem que agia de forma correta. Portanto, ele planejou desfazer o noivado discretamente, em vez de expô-la à vergonha pública. Mas enquanto pensava sobre isso, um anjo de Adonai lhe apareceu em um sonho e disse: Yosef, filho de Davi, não tenha medo de receber Miriam em sua casa como mulher, pois o que foi gerado nela procede do Ruach HaKodesh. Ela dará à luz um filho, e você lhe chamará Yeshua, que significa Adonai salva, porque ele salvará seu povo dos pecados dele. Tudo isso aconteceu para cumprir o que Adonai disse por meio do profeta: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e eles o chamarão Imanuel. O significado desse nome é Deus está conosco.
Quando Iosef despertou, fez o que o anjo de Adonai lhe dissera. Levou Miriam para sua casa como sua mulher, mas não teve relações sexuais com ela até o nascimento do filho, e o chamou Yeshua. Queridos, esta palavra está cheia, repleta de coisas importantes. Que o Senhor abra o nosso entendimento, Adonai, e que o Senhor faça com que os nossos corações aceitem a Tua palavra como ela é, Pai. Não como a igreja, como a religiosidade, como os antepassados ensinaram. Não, Senhor. Vem nos mudar, vem nos colocar nos Teus caminhos. Tenha misericórdia de nós, Senhor. No nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Queridos, várias coisas aqui eu quero chamar a atenção. Primeira coisa que me chama a atenção é o cumprimento de duas profecias. Uma com relação a Miriam, que foi a mãe biológica de Yeshua. Porque diz que a virgem conceberá a luz, dará luz a um filho. Isso nunca havia acontecido. E também nunca mais aconteceu. Foi a única vez que uma virgem gerou uma criança. Por quê? Porque o próprio Ruach HaKodesh, o Espírito de Adonai, veio sobre aquela mulher e ela pôde gerar então o Filho de Deus. Louvado é o nome do Senhor. Outra profecia que se cumpre aqui é sobre que ele seria o quê? Da linhagem de Davi. Claro que isso é muito interessante, existem muitos detalhes, porque na realidade ele é filho de Adonai. Ele nem mesmo biologicamente foi filho de Yosef, mas Yosef era sim um descendente de Davi, também cumprindo uma profecia. Mas o próprio Yeshua depois diz assim: o que vocês me dizem? O Messias é filho de Davi? E aí eles disseram, os mestres da Torá, os fariseus disseram, sim, ele é filho de Davi. Só que ele disse, então como Davi disse? O Senhor diz ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como escábelos de teus pés. Então, ele fez essa pergunta, se ele é filho de Davi, por que Davi o chamou de Senhor? O Senhor, Adonai, disse ao meu Senhor, o Messias, Yeshua. E eles não tiveram como responder. Mas aqui vem do cumprimento da profecia, nós entendemos. Ele era filho como um afilhado, como alguém que estava junto com Yosef, porque Yosef era o marido de Miriam. Mas filho mesmo, ele não nasceu de homem. Ele nasceu do próprio Espírito de Adonai. Essas duas coisas são interessantes. Mas eu quero prosseguir aqui falando mais algumas coisas. Yosef era um homem justo e ele viu que a sua noiva estava grávida. Se ele expusesse isso publicamente, ela ficaria mal falada ou talvez até mesmo quereriam apedrejá-la, porque este era a pena, a sentença de se ter um filho fora de um casamento. Isso era tido como prostituição, adultério. Mas o anjo lhe aparece e diz que não, para ele ter calma, porque isso procedia de Adonai. Ela não tinha feito nada de errado. O próprio Criador é quem estava agindo na vida de Miriam. E o que nós temos para ver na vida de Miriam de especial? A sua obediência. E na vida de Yosef também a sua obediência, porque assim como o anjo lhe disse, ele obedeceu. Queridos, uma coisa eu quero chamar a atenção. Muitos dizem, Virgem Maria, que é Miriam, né? Mas, queridos, você tem que aceitar a palavra do Criador. E aqui diz claramente, no versículo de número 24 e 25, quando Yosef despertou, pode ver na sua Bíblia, seja ela católica, qual for. Quando Yosef despertou, fez o que o anjo de Adonai lhe dissera. Levou Miriam para sua casa como sua mulher, mas não teve relações sexuais com ela até o nascimento do filho, e o chamou Yeshua. Querido, no Natal acontece muita idolatria, inclusive com relação ao que chamam de Virgem Maria. Mas eu tenho a certeza de que isso não é conforme as Escrituras. Leia você mesmo a sua. Não precisa acreditar no que eu estou dizendo, mas leia. Mas isso não quer dizer que ela teve. Nós vamos ver logo neste mesmo livro de Matityahu, que ela teve outros filhos. Isso é uma coisa, querido, que você tem que tirar da sua vida. Isso ela não faz dela mais pecadora, não faz isso. Isso não tem nada a ver, querido.
Só que não há como idolatrar uma mentira. Não há como aceitar uma mentira, seguir uma mentira, morrer acreditando numa mentira, sendo que hoje você está ouvindo a verdade. Louvado é o nome do Senhor. Mas o mais importante dessa passagem não se refere nem a Yosef, nem a Miriam. Porque os dois foram muito especiais, tiveram seu lugar, mas nem se compara ao lugar do único, Filho, unigênito do Pai, Yeshua HaMashiach. Nós lemos aqui o significado do nome Yeshua. Você que não sabia, o nome original do nosso Salvador é Yeshua, que significa o quê? Adonai salva, salvação. A salvação que procedeu do Pai Celestial. É somente Ele quem pode tirar os meus pecados, os teus pecados e nos dar o direito da vida eterna. E eu te digo mais, com Miriam e com Yosef não foi diferente. Para que eles pudessem entrar no reino dos céus, foi necessário depositar a fé também na salvação, em Yeshua HaMashiach. Eu te digo isso, você pode continuar lendo as Escrituras, mas você verá que Miriam mesmo se tornou uma discípula de Yeshua. Ela andava junto com os apóstolos. Então, querido, deixa as idolatrias, deixa a cegueira de lado, querido. Não se faça de cego, leia as Escrituras pela misericórdia do Criador. E eu quero avançar só um pouquinho para mostrar algumas outras coisas para vocês. Mas como eu disse, o principal, a gente tem que entender, querido, por que ele nasceu. Porque o próprio Filho de Adonai, a palavra que se fez carne, a palavra de Adonai que se fez carne, por que ele veio? Ele veio para salvar, ele veio para carregar a nossa culpa, a condenação que deveria vir contra nós, foi sobre ele. Ah, mas eu acho que ele veio era para dar bons ensinos, eu já ouvi muito isso. Ah, mas eu não gosto de pensar na morte dele, eu prefiro pensar na vida dele, nos ensinamentos dele, de caridade. Amém, isso também é parte. Mas eu quero te mostrar uma coisa, também no livro de Matityahu, louvado é o nome do Senhor. No capítulo de número 13, louvado é o nome do Senhor, no capítulo de número 13, no versículo 59. Vamos lá. Só para que nós possamos encerrar esta mensagem compreendendo o verdadeiro significado e propósito do nascimento do Messias. Capítulo 13, versículo 53 ao 58, diz o seguinte: Quando Yeshua terminou de contar essas parábolas, saiu dali e foi para sua cidade natal. Ali ele ensinou o povo na sinagoga de tal forma que todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é ele o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Miriam? E não são seus irmãos Jacó, Yosef, Simão e Judá? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E se sentiram ofendidos por causa dele. Mas Yeshua lhes disse: só na própria terra, em sua casa, o profeta não tem honra. E ele realizou poucos milagres ali por causa da falta de confiança deles. Abra a sua palavra, a sua Bíblia, a Torá, no capítulo 13 do livro Matityahu, versículo 53 em diante. E veja que ele tinha outros irmãos, que ele tinha outras irmãs. Tanto que aquele povo que ainda nem reconhecia ele como Messias, como iria entender aqueles como discípulos dele? Ele não estava se referindo a discípulos. Este era o início ainda do ministério. Ainda havia muita coisa para acontecer, queridos. Mas ele se referiu a irmãos e irmãs. Falando assim: por que a gente vai crer nele? Ele não é aquele menino que cresceu no nosso meio, olha os irmãos dele aí, as irmãs que cresceram com ele. Por que a gente vai crer? O pai dele não é um carpinteiro? A mãe dele não é Miriam? Então, querido, deixa a idolatria de lado. Tenha em Miriam um exemplo de fé, de obediência, mas salvação, vida eterna, mestre, Messias, ungido do Pai, que subiu ao céu e roga por nós, a palavra não diz isso de ninguém, a não ser do nosso Senhor, Yeshua HaMashiach. Eu espero, querido, que você abra o seu coração para esta verdade e que você deixe essa idolatria, sabendo que Ele é o único que salva. Yeshua HaMashiach te abençoe, para a glória do Pai. Amém.